Bancada da Bíblia no Congresso está no caminho de aprovação de uma lei que favorece estupradores. E tudo isso em nome da Bíblia. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Como falar sobre isso? Eu não tenho nem como me expressar civilizadamente sobre esse assunto. Desde ontem eu tava pensando como que eu ia fazer esse vídeo, porque é uma coisa tão absurda. Eu quero ver como que eu vou conseguir reagir sem dizer a mesma coisa que tá todo mundo dizendo, né? O absurdo dessa lei nova que tá passando lá no Congresso e tudo mais, e que a gente sabe que do jeito que tá vai ser aprovada, que estão colocando como a lei do estupro, tentando criminalizar garotas que tentarem fazer um aborto legal. No caso, se a lei passar, esse aborto não vai ser legal mais. E se caso elas tentarem fazer um aborto, mesmo se for criança, mesmo se for fruto de um estupro, a mãe, a criança, a mulher, né, seria criminalizada por homicídio. E a pena da mãe que faria o aborto seria maior do que a do estuprador que causou tudo isso. E é uma lei que está passando assim em nome da Bíblia, em nome de Deus. Vai entender qual o conceito de Deus que tem esse povo. Mas enfim, bom dia, Vanderlei, beleza? Bom dia, né? Vamos indo desse jeito que tá. Não sei se é um dia bom, uma semana boa. Olha só o que a gente tá tendo que falar logo no começo. Mas enfim, esse povo aí que você votou, Vanderlei. Fica nessa de sendo bolsonarista aí, ó. Ó o que a galera que você votou, o que eles estão fazendo aí, ó. O Vanderlei, ele é bolsonarista, fez campanha e tudo. Mas até ele que é bolsonarista, ó, nessa aqui ele tá arrependido, não tá? Você não quer falar, mas bate arrependimento, assim. Até o Vanderlei tá bobo com esse negócio. Ele falou que ele nunca imaginou que o bolsonarismo chegaria a esse nível. Olha só, hein? O próprio Vanderlei falou, não vai falar aqui, não vai aparecer, não. Não, Vanderlei, se você quiser falar, monta o seu canal lá e fala. Então vamos lá, ô Vanderlei, então me manda lá pro programa. Então é o seguinte, de primeiro assim, logo pra gente entender mais ou menos o que tá rolando, tem um vídeo aqui desse canal que eu gosto muito, que é o Desmascarando. E ele explica muito bem essa história, inclusive ele faz até um apanhado de outras mídias falando sobre o assunto, ó. Vamos ver aqui. Bem, pessoal, aquela lei de proteção ao estuprador, ela gerou muitas manifestações hoje à noite, tá? Tomaram conta do país e tinha muita gente, viu? Eu vi uns vídeos aqui, William Bonner levou isso pro Jornal Nacional também. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência de votação de um projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao crime de homicídio, mesmo nos casos em que a gravidez é resultante de um estupro. É uma reportagem longa, mas eu quero focar em outra coisa aqui. Olha só, esse jornalista do Metrópolis cita um caso interessante, né? Lembro de um caso que cobriu uma vez no interior de São Paulo. Ele era repórter lá em São Carlos, no interior de São Paulo, de uma adolescente de 13 anos grávida após sucessivos abusos do padrasto. Como nem tinha conhecimento do próprio corpo, só descobriu a gravidez quando a tia achou que ela estava com alguma verminose pelo crescimento da barriga, ou seja, a gestação estava avançada. O padrasto foi preso e a médica constatou o óbvio: era uma gravidez que oferecia muito risco para a jovem. Tenho dúvidas sinceras sobre o caráter de quem defende com unhas e dentes que essa vítima de abuso deve ter que escolher entre arriscar a própria vida e ir até o fim ou realizar um aborto e ser presa. Em casos como esse, a a informação nova que a gente tem, eu, pessoa comum, por exemplo, não sabia, é que no caso de uma gravidez de adolescente ou de pré-adolescente, criança no caso, que não dá para você perceber rápido igual numa pessoa adulta. A criança ou a pré-adolescente, ela vai começar a ter barriga, por exemplo, quando já tá perto de nascer já. E a própria criança não sabe o que tá acontecendo, né? Deve ter lá, né, os mal-estar que as grávidas têm, mas não sabe o que tá acontecendo, acha que tá doente. Só vai ver que ela tá grávida depois, ou seja, depois daquela 22 semanas que eles estão querendo aprovar, que daí após 22 semanas de gestação não pode mais fazer o aborto legal. No caso de crianças e pré-adolescentes que só descobrem depois, como é que faz? Aí você vai criminalizar, vai mandar pra cadeia adolescentes de 13 anos, igual nesse
nesse caso aqui. Essa é a informação nova pra mim, por exemplo. Porque crianças e adolescentes grávidas por sucessivos abusos do padrasto, pra gente não acaba sendo o absurdo de não ser surpresa nenhuma, de ser coisa comum. Todos os dias você tem notícias do tipo padrasto com o próprio pai mesmo, avô. A impressão que dá é que os adolescentes e crianças não estão nem um pouco seguras dentro de casa, com a própria família. Olha a tristeza disso. Tem também uma pesquisadora, Débora Diniz, que falou sobre o tema. É excelente esse vídeo dela. O Código Penal brasileiro é de 1940. Esse é um ponto importante de nós termos na cabeça. Estamos falando de uma história de quase 100 anos. Ali se dizia que o aborto em caso de estupro, esse crime brutal contra as meninas e as mulheres, ele não é punido. E ele não tem um marco de condições, características ou tempo. E por quê? Porque imagine agora uma menina de 9, 10, 11 anos que é violentada na casa, que é as principais situações no Brasil, 64% das meninas com menos de 13 anos, são dados oficiais do governo brasileiro, que sofrem estupro, sofrem na casa. Ou seja, ela demora a alguém identificar que ela está grávida. A escola demora para perceber que ela está grávida. Se demora para chegar ao serviço de saúde ou à polícia. Então, quando esse projeto de lei impõe um limite gestacional, impõe até aqui pode-se fazer aborto, até aqui não pode mais fazer, está se obrigando meninas, 9, 10, 11, 12, 13 anos, onde o estupro é presumido no Brasil, a serem mães compulsoriamente. O Brasil tem uma das maiores taxas de gravidez na infância. Por isso que a ministra Cida, em um recente pronunciamento na imprensa, ela disse que ela chamaria isso de um projeto de lei da gravidez infantil, mas me parece que mais corretamente é um projeto de lei de proteção aos estupradores, proteção aos homens que violentam meninas. Bem, eu já percebi, pessoal, qual que é a estratégia da comunicação bolsonarista. Eles querem passar para a população que isso aqui que a gente está discutindo é um projeto se vai liberar o aborto no Brasil ou não, ou se vai proibir o aborto no Brasil. Olha só essa canalice desse pilantra, pra dizer o mínimo. Eu tô sem palavras, gente, sério. Tipo, eu tô sem palavras que não sejam palavrão muito forte pra dizer, mas não vou ficar aqui cuspindo palavrão pra vocês ficarem vendo, né? O cara aqui comemorando, né? O homem branco, rico, comemorando. Vitória, vamos adiante. Tweet do Eduardo Bolsonaro. Tem o PL, além dessa, ele tem uma outra PL, um outro projeto de lei pra piorar penas aos praticantes de aborto também. Por mandar pra cadeia a menina de 13 anos e o médico que praticar o aborto preocupado com a saúde da mulher. Você não vai mandar pra cadeia só a mulher, vai mandar o médico também que se preocupou com a saúde dela. E assim, você vê esse povo falando de PL para estuprador, tão piorando as penas pro estuprador? Não, as leis pro estuprador já estão lá e passando esse projeto de lei aí, a pena da mulher que fizer aborto vai ser quase o dobro do que a do estuprador. Os caras estão fazendo leis para proteger eles próprios, né? Se é que você me entende. É isso que eles estão querendo passar, né? Então eles querem colocar assim, olha, esses aí, que eles querem matar bebezinhos dentro da barriga da mãe e tal. E não é nada disso, né? É a questão do aborto na situação de estupro, somente. Eles fazem isso pra confundir as pessoas. Coloca tudo no mesmo balaio, usam sempre as mesmas palavras, os mesmos termos em looping, falando a mesma coisa o tempo todo, de maneiras diferentes, mas falando a mesma coisa. Aí eles tentam confundir as pessoas nesse caso aqui, por exemplo, igual ele tá falando aqui no vídeo. Então, colocando como se fosse um projeto de lei contra ou a favor o aborto geral. E quando a questão é em casos de estupro de vulnerável, né? Principalmente de adolescentes e crianças, por pessoas da família, por pessoas da igreja. Quase todo dia tem denúncia aqui de pastor de igreja abusando de fiéis, adultos e crianças. E aí, essa galera trabalha para desinformação, né? Então fica jogando nas redes toda essa ideia de como se fosse uma lei para proibir ou liberar o aborto geral. Entendeu? Na verdade, é para mudar uma lei que já existe, que já garante o aborto legal nesses casos. É para extinguir com isso. Os influenciadores do bolsonarismo dizendo assim, 59% das mulheres brasileiras são contra o aborto, segundo pesquisa recente do Poder 360. Então, olha como é que ele tenta dizer que esse debate aqui é em geral sobre o aborto. E não é, né? Não é. A gente está falando da questão específica no caso de estupro. Bem, um outro vídeo emblemático hoje foi da Mônica Waldvogel, tá? Lá na Globo News.
sabe que eu fico muito tocada com esse sofrimento, porque é muito grande. É muito grande para essas famílias e para essas pessoas. Elas não compreendem o que está acontecendo. Elas não compreendem a gravidez. Ninguém as informou sobre como isso funciona. Então, imagine uma meninazinha de uma família pobre, de uma família que sofreu esse abuso tanto tempo, chegar ao hospital e ainda, enfim, com um bebezinho na barriga, sem saber direito o que está acontecendo, e ser criminalizada, e ser condenada, ser julgada, sem que nada da trajetória de dor e de sofrimento seja considerado. Então, esse tema me tocou muito, porque alguém tem que olhar para essa parte da sociedade, que é justamente a que está menos defendida por todo mundo, até com a família. Gente, essa indignação também da jornalista, já vi mais gente hoje de manhã dando a notícia e chorando ao mesmo tempo, porque é uma indignação, assim, é uma coisa muito absurda, e não sei como as pessoas tem a galera da bolha deles lá apoiando a ideia, e muita gente também que tá apoiando a ideia, tá nesse bolo aí de desinformação, porque só fica consumindo o que vem desse povo, né? Então fica consumindo esses tweets igual a gente viu aí agora. E aí nas trends do Twitter aqui não tem muitas delas, ó. Eu abri algumas aqui, a gente já vai ver, mas ó, bancada do estupro, Bíblia, Lira odeia mulheres. O demôniozão do momento, né? Era o Bolsonaro, agora ele tá sem poder, agora esse Lira aí, meu. Esse Lira nas ideias bolsonaristas, ele tá sendo muito mais efetivo, eficiente do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele perdeu inclusive muito seguidor por mostrar sua incompetência. Ele não conseguiu nem botar pra frente um monte de coisa que ele queria, por incompetência, burrice, né? O Lira já é mais inteligente, então ele tá passando a boiada, como disse o Salles lá naquela famosa reunião que saiu aí, nas notícias aí, né, na imprensa. Vazou o vídeo daquela reunião do Ricardo Salles, que era ministro do meio ambiente na época, querendo passar a boiada. É o momento de passar a boiada, ele falando. E o Lira tá passando a boiada na cara dura, meu, na frente de todo mundo, assim, sem pudor nenhum. E aí a galera vem falar de centrão, que o Lira é do centrão, que existe um centrão. Você acha que existe um centrão no Brasil? É tudo direita, meu. Não é que é extrema direita, seria bolsonaristas. A direita se define em bolsonaristas e não bolsonaristas declarados. Mas o fascismo tá ali forte na direita inteira. Então vamos ver aqui primeiro, bancada do estupro. O que tá? Vamos ver se não vão podar esse vídeo, pelo tanto de vezes que a gente repete essa palavra, né? Mas em outros vídeos eu tento usar outros termos. Mas nesse caso aqui, não tem como. Tweet da Erika Hilton, deputada maravilhosa, cara. Tinha que ser presidente do Brasil, essa mulher. Olha aqui o texto dela. Contra a bancada do estupro. Sem planejamento, sem tempo de organização ou convocação, hoje a Paulista encheu de gente protestando contra o PL do incentivo ao estupro. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Rolou isso na Paulista ontem, eu nem tava sabendo, fiquei sabendo agora de manhã. É o que a Erika Hilton tá falando aqui, sem planejamento, sem tempo de organização, nada. Foi totalmente espontâneo, né, o negócio. E, meu, trouxe mais gente do que o último evento lá da Zambelli lá, né? A gente viu que flopou. E a mobilização ficará cada dia maior. Os parlamentares que pautaram esse projeto cruzaram uma linha. E aos poucos, cada vez mais gente está entendendo. O que eles estão apoiando é o fim do direito de mulheres, meninas e pessoas que gestam ao próprio corpo. Isso aqui é verdade. Isso aqui tá virando uma chavinha, só que da esquerda tá virando uma chavinha que, para essas coisas, por exemplo, tem que ir pra rua, tem que protestar na internet, tem que lutar, porque não dá pra ficar mais assistindo, né, tentando relevar. E assim, se é que dá pra pensar pelo lado político nesses casos, né, que não seja pelo lado humanitário, mas para o lado
da direita é tudo cálculo político, né? Eles usam, por exemplo, o discurso cristão, não é porque eles acreditam em Deus e na Bíblia, é cálculo político, é tudo cálculo político pelo plano de poder que eles têm. Então eles se unem à igreja porque a igreja tem um discurso forte que entra na mente das pessoas, então eles pegam essa carona e entram junto. E para fortalecer sempre esse eleitorado, eles vão até o limite, sempre testando os limites. E esse é mais um caso, testando o limite, aprovando esse tipo de lei com base no que diz a Bíblia, lá, a Bíblia deles, com a interpretação deles, do jeito deles, né? Mas isso aqui, pensando politicamente, pode ser o início de um tiro no pé bem grande desse pessoal extrema-direita, porque muita gente do eleitorado deles também não tá engolindo isso aqui, não. O discurso do Bolsonaro, antes dele ser eleito lá em 2017, não tinha aquele lance de castração química pra estuprador, tinha que mandar estuprador pra cadeia lá pra tomar uma lição. Esse era o discurso, né? Que estuprador, quando chega na cadeia, a gente sabe como é tratado, né? Então, que tinha que mandar pra cadeia lá, pra aprender como é que é. Então, tinha esse discurso contra o estuprador, por mais machista que ele fosse e tudo mais. Agora, o Bolsonaro saiu do jogo político, pelo menos no momento. A galera que ficou, a bancada da Bíblia, com o apoio desses centrão de mentira, centro-extrema direita, eles estão indo num nível bem mais abaixo do que isso. Se é que dá para ter um nível abaixo do Bolsonaro, eles estão conseguindo. E isso tá fazendo também virar uma chavinha de alguns eleitores do lado deles. Tipo, já vi gente dizendo aqui na internet, tipo, eu sou de direita e tudo mais, mas isso aí eu não concordo não, né? Sempre vai ter a galera que apoia eles incondicionalmente em qualquer coisa. Mas isso aí pode ser um tiro no pé da direita, isso daí. Você vai ver. Vai ter gente mais pra frente, vai ter gente que vai ter que vir pedir desculpa aí. Vamos voltar aqui, ó. Mais um vídeo da Paulista ontem, agora do Vinícius Betiol, que é famoso aí na internet. Vamos pôr aqui a tela inteira. Quem estupra não é pai, criança não é mãe. Quem estupra não é pai, criança não é mãe. Quem estupra não é pai, criança não é mãe. Quem estupra não é pai. Só para discutir uma questão, se é que tem discussão essa questão, isso que é... Será que eu vejo esse vídeo aqui? Bom, vamos ver. É uma questão que para mim não teria discussão, mas enfim, a galera ainda discute se o homem tem direito a discutir o que a mulher tem que fazer com o próprio corpo. Existe ainda essa tentativa de conversa. Não devia nem ter, né? Mas aí a gente tem esses exemplos desses deputados aí, bolsonaristas, que fica lá indo para os Estados Unidos o tempo todo pedir ajuda lá para os extremistas de lá. Nem os extremistas de lá dão bola para eles, mas aí a gente vê, eles usam os Estados Unidos como exemplo o tempo todo, né? Então vamos pegar aqui exemplo dos Estados Unidos, sobre essa questão aí de aborto em caso de estupro. Você consegue pensar em alguma lei que dê ao governo o poder de tomar decisões sobre o corpo de um homem? Já viu isso em algum lugar? Essa foi uma questão levantada por uma mulher durante uma sabatina de um indicado para a Suprema Corte dos Estados Unidos lá em 2018. Ele, depois, o sabatinado, virou juiz do tribunal. E ela, a questionadora, vice-presidente dos Estados Unidos. Can you think of any laws that give government the power to make decisions about the male body? I'm happy to answer a more specific question, but Male versus female. there are medical procedures. Okay. That the government has the power to make a decision about a man's body. I thought you were asking about medical procedures that No, are unique to men. I'll repeat the question. Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? I'm not thinking of any right now, Senator. Porque não tem, né, gente? Vai responder o quê, meu amigo? Vai falar o quê? Não tem resposta mesmo, porque sabe, né? Vagabundo. Vamos ver aqui mais uma repórter, né? Responda a sua indignação. Quem postou isso aqui foi o Hendrix Careta. Violência absurda contra mulheres e crianças para a bancada do estupro. Fingir que está defendendo a vida. Vamos ver aqui. Que é da Globo, acho que tá na Globo News, não sei.
Vamos ver. Se o projeto avançar no Congresso como está, uma menina, uma jovem que tiver sido estuprada e decidir pelo aborto após 22 semanas de gestação, ela vai ser punida como assassina por homicídio. Uma pena que pode chegar a até 20 anos. É o dobro, por exemplo, de uma pena que é dada a um estuprador. Há casos em que o estuprador é condenado a 6 anos. O que os deputados querem fazer é condenar mulheres vítimas de estupro como homicidas. Se isso avançar, é a vitória da hipocrisia, dos hipócritas que não conseguem dizer para as mulheres que elas têm direito sobre o próprio corpo, que não conseguem admitir que as mulheres devem ter a palavra final sobre o destino delas. Se isso seguir como está, é a vitória de machistas, de misóginos, que não conseguem discutir com seriedade o aborto como um assunto de saúde, que não conseguem discutir com seriedade vários outros temas que poderiam, inclusive, evitar abortos, como educação sexual nas escolas. Se esse projeto avançar, e com a urgência que muitos deputados definem e defendem, esse projeto vai criminalizar mulheres e vai tirar das mulheres o direito de definir a própria vida, o próprio destino. É outra coisa, que são totalmente contra a educação sexual nas escolas, com o discurso de que a educação não tem que ensinar a criança a transar, sendo que não é isso. A educação sexual seria, por exemplo, para você deixar a criança mais esperta e saber quando ela está sendo abusada por alguém, entendeu? Esse é um dos motivos de ter educação sexual nas escolas, delas saberem, e se é caso parecido acontecer com elas, elas contarem para alguém, contar para as outras pessoas. Ninguém precisa de aula para aprender a transar, não. Só que se você conscientiza as crianças desde o início, para que isso não aconteça com elas, dificulta a vida do estuprador lá, que não quer que ela tenha essa consciência, entendeu? Então as bancadas evangélicas são todas contras. Por quê? Porque você vê todos os dias notícia de pastor evangélico abusando de criança e abusando de fiéis, de mulher, com discurso de Bíblia. Olha onde um discurso religioso pode chegar. E tá chegando, né? Chegou, na verdade. Eu que tava, até falei num outro vídeo da semana passada, das escolas cívico-militares do Tarcísio aqui em São Paulo, que na minha consciência o país estava rumo a se transformar num país teocrático, né? As leis todas baseadas na bancada da Bíblia, o que a bancada da Bíblia no Congresso dizer. E eu inocentemente projetando, fazendo, porque no futuro, sei lá, daqui uns 10 anos, a gente vai ser um país assim. E eu inocente, sem saber que já chegou, já é, mano. Passa uma lei dessa, cara. Eu fico admirado da competência desses jornalistas de conseguir falar com ódio sobre esse assunto sem soltar palavrão nenhuma. Não tem como, cara. Não dá pra explicar o ódio que estimula na gente essas coisas, cara. Olha aí, post do Flávio Costa. Arthur Lira, como é que tá lá? Isso aqui é a foto. Arthur Lira é o líder da bancada do estupro. Arthur Lira é presidente ali do Congresso ali. Sei lá como que chama, que se dane o cargo dele, mas é ele que escolhe quais são as pautas que vão ser votadas, né? Então ele tem um poder muito grande. Tem interesses de todo lado ali e é ele que passa todas essas pautas absurdas aí, ele escolhe essas, se essas pautas fossem as mais importantes para o Brasil discutir agora. Enquanto fica um monte de outros projetos lá que seriam importantes para a população, fica tudo engavetado lá. E aí vem falar de centrão, Arthur Lira é centrão. Arthur Lira é centrão, cara, olha o que ele tá fazendo, olha a galera aqui que ele tá se unindo, né? Que ele sempre foi. Tem alguém centrão aí? Olha essas carinhas conhecidas. Não vou nem citar o nome desse bando de puto. Post do Rômulo Dias. Aqui tive que concordar com o Gabeira sobre a bancada do estupro. Eles trabalham com a hipótese de que a sociedade não se mexe. E eu vejo as coisas cada vez mais problemáticas, cada vez se aprofundando mais. O Congresso cada vez mais audacioso, né? Porque é preciso muita audácia, por exemplo, para apresentar esse projeto das praias. É preciso muita audácia para punir uma jovem estuprada mais do que o próprio criminoso. É preciso muita audácia, é preciso achar que realmente tem essa capacidade ilimitada. Eles trabalham com a hipótese de que a sociedade não se mexe. Mas, em certos momentos, ela se mexe. Você vê, no caso das praias, ela se mexeu. Um setor da população se mexeu. E pode ser também que, com o tempo e com essa sucessão
de desvios, essa sucessão de problemas, a sociedade começa a se mexer também. E ela começa a ver, por exemplo, mas isso que está acontecendo com as meninas que são violentadas é justo? Nós podemos aceitar isso? Nós podemos aceitar que o Instituto da delação premiada caia e o crime organizado seja beneficiado nessa dimensão? Quer dizer, nós podemos aceitar isso tudo? Quando começa essa pergunta no trabalho que eu estou lendo aí, às vezes há uma ruptura na própria elite. Quando o povo começa a se mexer, a própria elite que a cara da Daniela Lima muito indestrutível começa a romper também. Ela começa... Olha a cara da Daniela Lima de indignação. Os outros dois ali também, mas nem tanto. Mas a hora que voltou a câmera pra ela, ela tá com a cara de... com a cara que não dá pra fazer outra cara, né? A se fragmentar. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Quando voltou a câmera pra ela, uma cara de choro, uma cara de... sei lá, meu. Aqui, ó, Bíblia. Apareceu aqui também a trend Bíblia, né? Deve estar falando sobre a mesma coisa. Olha, esse videozinho aqui é do perfil, quem postou foi o perfil Lucifer. O cara citou a Bíblia em rede nacional para ser contra o aborto. Não dá. É isso, esse discurso contra o aborto é um discurso bíblico, né? E olha só o nível que chega às pessoas. Vamos ver o que esse pastor aqui tá falando. Ó, isso faz parte do plano deles, né? Então eles tentam descredibilizar os dados que eles são confrontados, entendeu? Quando chega alguém com dados sérios, eles tentam descredibilizar para dizer que aquele dado não funciona, que funciona o que eles estão falando. Então eles usam sempre isso. O Pablo Marçal usa muito isso também. E todos os pastores evangélicos, olha aí. As pesquisas apontam justamente o contrário. O senhor fala, a sociedade brasileira é contra o aborto, mas o que a gente está discutindo aqui não é a legalização do aborto, é o retrocesso para os casos em que a lei permite o aborto, que é o caso do estupro. Então eu vou citar aqui para o senhor fatos. Pesquisa Datafolha de 2018. 59% dos brasileiros são contrários à mudança na atual lei do aborto. Pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão. 9 em cada 10 brasileiros acreditam que a mulher vítima de estupro deve ter a opção de abortar como previsto em lei. 74% da população acha que as situações em que o aborto é permitido no país devem ser mantidas. 7 em cada 10 pessoas, deputado, dizem que a lei atual deve ser mantida e não alterada como vocês estão defendendo. Pesquisa Genial, de 2023. 72% dos brasileiros se manifestam contrário à legalização do aborto, que é isso que o senhor está falando, mas 84% dizem que a mulher que fizer um aborto não deve ser presa. Então não estou entendendo o ponto que o senhor coloca de dizer que o brasileiro é favorável à mudança na lei e à prisão da mulher. Olha, primeiro eu vou te dizer o seguinte, a minha pesquisa é mais precisa que a sua, com toda certeza absoluta. Não é minha, deputado, são de 3 diferentes institutos, Datafolha, Genial Quest e Instituto Patrícia Galvão. A sua pesquisa é encomendada por essas pessoas que eu não sei agora quem encomendou as pesquisas. A minha... Não sei quem encomendou. Ela acabou de dizer os 3 institutos de onde vem a pesquisa. E as pesquisas dele, que são melhores, que ele está dizendo, são quais? Vem de onde? Ele tira do TUM. A minha é mais precisa. Por que a minha é mais precisa? Porque a minha, eu estou com Deus na vida, dizendo para você que a Bíblia diz que só quem tem o direito de tirar e dar a vida é Deus. Meu, é muita canalice, muita vagabundagem, né, cara? É muita... Meu, tá na cara, tá... Como que as pessoas não veem isso? Que nem ele acredita no que ele tá falando, no que ele tá citando, em religião nenhuma. Dane-se, nada disso importa, cara. Mas é um discurso usado em looping. Ele sempre, não importa qual seja a pergunta, a resposta sempre vai ser a mesma. Né? Ele sempre vai dizer a mesma coisa para todas as respostas do mundo. É o que a Bíblia diz. Meu, é muito ódio, muita indignação. E esse papo de que quem só tem direito de tirar e dar a vida é Deus. Mas aí, na hora do bandido bom é bandido morto, aí não tem essa parte da Bíblia. Na hora de liberar a polícia para sair matando pelas ruas, esse versículo não vale para policial, forças armadas, não vale. Falar a verdade. Isso porque não tem os deputados lá evangélicos também. Tudo, um atirou na mulher, o outro saiu bêbado dirigindo e atropelou, matou gente, bêbado. E esse papinho de tirar e dar vida é Deus, te fuder. É Deus, essa é a minha pesquisa. Essa é a minha pesquisa. Que pesquisa, cara? De um versículo da Bíblia que falaram pra você. Você nem citou o versículo, cara. Você nem sabe de onde tá dizendo isso na Bíblia. Vagabundo. A Globo News
News tá dando em cima agora disso aqui, hein? Engraçado, né? Nesses casos é difícil você ver reportagem da Record, né? Da Jovem Pan. A gente podia até dar uma olhada, né? Pra ver se eles estão falando alguma coisa disso. Votação relâmpago. Olha só, a votação desse tema de extrema importância, Lira demorou 24 segundos para aprovar. 24 segundos ele demorou para pensar se era bom ou não. Vamos ver aqui o que tá falando. É uma covardia. Não se posicionou no momento que deveria. Houve, por parte da Câmara, uma covardia regimental. Votar um assunto dessa importância em 24 segundos, sem debate, sem justificar devidamente o regime de urgência, é uma covardia. E uma covardia dos legisladores, porque ignora temas que deveriam ser assuntados num debate que, por mais torto ou enviesado que seja a sua motivação, precisa ter lugar numa democracia saudável. Eu vou compartilhar aqui dados da advogada e professora da USP, a Luciana Temer, que foi ouvida pela Globo News, para a gente entender o fio da meada. 74% dos estupros no Brasil ocorre com meninas abaixo de 14 anos. Sim. Mais de 70% das violências sexuais no Brasil, mais de 70% ocorrem dentro de casa. E 44% dessas violências dentro de casa por pais ou padrastos. Então essa violência que as meninas já sofrem dentro de casa, através desses dados que ele está dizendo, nunca entra em pauta nas discussões com essa galera, com essa bancada da Bíblia, entendeu? E a grande maioria, ele não vai tocar nisso nessa pesquisa, mas a grande maioria desses casos de estupro dentro de casa por parentes são estupradores de igrejas evangélicas, inclusive pastores. Então é aquela coisa de tentar jogar uma cortina de fumaça para não atrapalhar a vida deles, eles continuarem fazendo o que sempre fizeram. Só para lembrar que esse segmento que quer criminalizar de uma forma covarde vulneráveis, menores de idade, que são vítimas dessa violência absurda, que o homem não conhece, porque se o homem tivesse ventre e engravidasse com estupro, não teria o desplante de aprovar algo desse nível. Não, aí o aborto seria totalmente legal, você compraria na farmácia de esquina uma pílula aborto, e aí ia ser a coisa mais comum do mundo, os homens iam ficar engravidando e abortando a vida inteira. Ia ser uma coisa corriqueira, pode ter certeza disso. Agora, só para deixar claro... Não, diria mais. Se homem no Brasil engravidasse, o aborto já estava permitido. Corroborando com André Sade. Aqui o Arthur Lira, né? Aqui tá nas trends também. Então, essa sexta-feira, cara, acordou com isso que eu tô falando. Isso aí pode ser um tiro no pé da direita, porque virou a chavinha de muita gente. São várias trends, tá todo mundo falando só disso na internet, com uma rejeição muito grande. E aí, o seu Lira, é super fácil compreender o porquê que ele passa essas pautas tranquilamente, porque ele é acusado de estuprar a própria mulher, estuprar e violentar a própria mulher. Inclusive a mulher dele tem denúncia, ele foi, não sei se ele foi denunciado até, mas tem denúncia da mulher dele na justiça, correndo processo até, inclusive. E quando isso virou notícia na internet, ele, com o poder que ele tem, ele mandou tirar todas as notícias, inclusive ia ter multa para quem desse a notícia e falasse sobre o assunto. Até da Globo tiveram que tirar de pauta esse assunto, porque é um cara muito poderoso. Ameaçou até youtuber, galera de internet que mencionava esse assunto, de dar strike no canal e tudo mais. Inclusive até teve alguns que ele multou. E aí chega uma lei dessa pra ele, né, meu? Ele tem interesse direto no assunto, entendeu? Pra passar a boiada. E aqui esse Twitter Pesquisa e Análises Eleições, em homenagem ao presidente Arthur Lira, peço que escrevam Lira odeia mulheres nos comentários da postagem. Tem a hashtag aí, Lira odeia mulheres. E a revolta da internet, né? Olha aí, quase lá. Mulher estuprada vai ser presa por 20 anos, caso faça aborto após 22 semanas do estupro. Não se preocupe, estuprador, sua pena continua sendo só até 10 anos. Então, a pena da vítima, no caso, vai ser o dobro da pena do estuprador. E aí a foto, né? Vamos deixar bem claro para toda a internet. Aí tudo que tá na internet tá para sempre, né? Eterno aí, ó. Então temos aqui
Carla Zambelli, Bia Kisses, o Pastor Malafaia, Nicole Chupetinha, seu Arthur Lira, esse cara que não sei quem é e não vou procurar, quero que se dane. Daqui a pouco sai, né? Sai a lista de quem votou a favor, de quem votou contra. A gente já sabe, né? Quem é que vai votar a favor, quem que vai votar contra, mas vamos ver se vai ter alguma surpresa e vamos escancarar bastante, assim, quem tá a favor de uma coisa desse nível absurdo.